Entrevista com Amparo Lerim Cruz. Ela é mexicana, licenciada em administração de empresas, mestre em divindades, licenciada em teologia também, pastora, teóloga e pregadora. Primeira pergunta, Amparo, depois dos teus estudos de teologia, como é que desenvolveu o seu trabalho na igreja? Aí ela diz, faz 16 anos que eu iniciei os meus estudos no Seminário Teológico Presbiteriano do México e eu vivi muitos anos de dificuldade. O principal lugar onde eu tive que vencer muitos obstáculos pelo fato de ser mulher foi no seio da Igreja Nacional Presbiteriana do México. Quando eu pertenci ao presbitério da Cidade do México, obtive a licença para pregar em 1998. A licença do Ministério, né, do Ministério do Trabalho. Nesse presbitério eu tive voz e voto, privilégio que com os tempos, com o passar dos anos foram se perdendo. Ao ver que a minha permanência ali já não podia prosperar mais e que os direitos que eu tinha alcançado se estavam perdendo, eu decidi sair e por algum tempo eu estive sem presbitério. Com respeito ao meu trabalho na igreja, algumas vezes, em algumas ocasiões, eu pude trabalhar como parceira, né, com pastores como o Rubem Montelongo, que é meu esposo, e nós coordenávamos bem o trabalho pastoral, mas a igreja não. A igreja seguia vivendo, vendo o Rubem, que era meu marido, como o pastor. E a igreja continuava olhando para mim como a esposa de pastor. Muitos e muitas quiseram me etiquetar como esposa de pastor, mas eu não aceitei esse papel, pois eu estava chamada para ser pastora e fazia isso isso era o meu enfoque, para isso que eu me dediquei. E como seminarista, eu não tive nenhum problema em obter uma congregação para onde pastorear, ainda que sempre debaixo do auspício da sensação de um consistório ou de um pastor oficial. Mas, embora como egressada, como ordenada, era difícil obter uma igreja para pastorear, dado que as igrejas queriam sempre um pastor homem, e sobretudo alguém que estivesse ordenado, e para a desilusão, eu não era nenhuma coisa nem outra, enquanto fui seminarista. Então, no início, eu me dediquei a trabalhar em alguns ministérios dentro da igreja, que eu pastoreava, que o meu esposo pastoreava, e eu fazia coisas como ensinar as crianças, eu coordenava o ministério de jovens, femininos, visitações, aconselhamento de mulheres, ensinava na escola dominical, pregava, enfim. Ao mesmo tempo, eu estava pregando em distintas igrejas, onde me requeriam para cobrir cultos especiais ou quando não tinha ninguém para pregar. Então, eu também eu iniciei um grupo de mulheres e de homens de sacerdócio universal. E quando eu cheguei ao presbitério João Calvino, eu comecei a sair novamente comissionada, então, para pregar em diversas igrejas. De um tempo para cá, a situação mudou, porque uma igreja chamada El Shaddai me chamou para colaborar com eles como pastora. Nessa igreja,
Eles creem firmemente que com Cristo não tem distinção de pessoas. Eles creem na igualdade de gênero e, sobretudo, me deram todo o apoio e respeito como pastora. Aqui na El Shaddai, eu pude desenvolver plenamente o ministério a qual o Senhor me chamou. Eu pude servir e acompanhar a igreja em diferentes situações que a igreja viveu e tem sido uma experiência muito gratificante. Eu quero identificar aqui que, apesar de que na Igreja Nacional Presbiteriana do México eu tenha sido discriminada, me negando a ordenação e me excluindo, eu estou registrada na Secretaria de Governo do Estado do México como ministra de culto, com o registro número tal por parte do presbitério da Cidade de México. Vocês podem constatar na página web, segue em anexo a página no PDF. E eu quero mencionar isso porque quando se tramitou uma queixa por discriminação diante da Comissão Nacional para Prevenir a Discriminação, uma pessoa chamada Dani Ramírez, o atual moderador da Assembleia, declarou que não havia discriminação, já que não havia mulheres ordenadas na igreja. Pois aí aparece o registro de 2 ministras de culto, a Eva Domingues Souza e eu. Pergunta número 2. Como você viveu o processo que desembocou na sua ordenação ao pastorado? Eu creio que a chave para esse processo foi eu ter tomado sempre a iniciativa, correr o risco de ser rejeitada, de ser apontada, de ser julgada, e o que me sempre fecharam as portas. Mas eu fui insistente, persistente e às vezes até molesta, até chata. Eu sempre tomei a iniciativa em um início de deixar o presbitério da Cidade de México, ainda que isso me fosse deixar um tempo sem instituição nenhuma. Depois eu decidi que não podia continuar assim e que eu tinha que tocar em outras portas, tentar novamente. Então eu solicitei o meu ingresso no presbitério João Calvino e que esse então era o único a favor da ordenação das mulheres. Um ano depois, eu tomei a iniciativa de solicitar que se iniciasse um processo de exames para minha ordenação. E faz poucos meses eu decidi que, havendo terminado este processo, era tempo de definir se me ordenariam ou não. Assim que, já estando em comunhão, na Comunhão Mexicana de Igrejas Reformadas e Presbiterianas, eu solicitei uma data para a ordenação. E aqui está o resultado. O processo dos exames foi torturoso, muito longo e a princípio complicado. Os exames que se me aplicaram desde o início foram de nível teológico altíssimo, pois até a data eu não vi que nenhum homem presente nos exames para ordenação desse tipo, e eu não vi nenhum processo tão largo como esse para nenhum homem. Inclusive, eu vi ordenações de homens cujo processo durou só um dia. E mais ainda, eu vi também que alguns que se lhes oneraram a dispensa de alguns trâmites. Vejam só, o meu processo iniciou em fevereiro de 2010 e se concluiu em setembro deste ano, de modo que durou quase 3 anos e não se me dispensaram nada. E eu acredito que está bem, que está bom, já que assim se cobriram todos e cada um dos processos para que eu tivesse que chegar no lugar onde estou sem dúvidas ou alguma objeção. Eles me colocaram muitas barreiras pelo caminho. A princípio, só para continuar com os exames da ordenação, me pediram que uma igreja me fizesse um chamamento de 5 anos como pastora. Sabendo eles que no presbitério não havia igrejas desocupadas e que todas tinham pastor. E quando havia alguma congregação desocupada,
Sim, pastor comissionado, os homens antes de mim já conseguiam aquela igreja com os exames de ordenação, mesmo tendo seus exames de ordenação detenidos. Apesar de eu ter o título de mestre, ter o mestrado em divindades, eles me examinaram segundo a Constituição da Igreja Nacional Presbiteriana do México em 6 matérias: teologia sistemática, liturgia, homilética, teologia pastoral, teologia bíblica e jurisprudência. E todas eu me apresentei e aprovei satisfatoriamente. Como eu mencionei antes, pela graça de Deus, faz 1 ano que a Igreja El Shaddai me chamou para colaborar no pastoreio. Em verdade, já não havia pretexto para continuar com os exames, porém, me colocaram outra barreira a mais. Eu deveria demonstrar vocação. Este processo e estes obstáculos não me impediram afirmar minha vocação e insistir e perseverar até ver este sonho feito realidade. Nós, mulheres, temos que saber esperar e resistir. Te repito, tomei a iniciativa quando se teve que tomar, persistir e resistir. O caminho que abri com esforços, com serviço, com paciência, com perseverança, com resistência, hoje estão desfrutando outras mulheres, como por exemplo a Glória Gonçalves Esquivel, a qual me dá muita alegria e espero que sigam desfrutando muitas outras mulheres mais. Agradeço muito nesse processo de acompanhamento o apoio e oração dos meus filhos, do meu esposo, dos meus pais, dos meus irmãos e da Igreja El Shaddai, das mulheres e dos homens presbiterianos e de outras confissões que sempre me animaram para seguir adiante. Terceira pergunta: agora que você está ordenada, qual que será a tua perspectiva sobre o trabalho das mulheres na igreja? Eu creio que nada vai mudar, porque ao ser ordenada com respeito ao trabalho com as mulheres na igreja, pois eu continuo tendo o mesmo compromisso com elas, e não por ter chegado até a ordenação, eu vou deixar de trabalhar com elas e por elas. O meu compromisso é seguir recuperando a coerência e a dignidade das mulheres. O meu trabalho é exaustivo, desgastante, mas antes, como agora, o meu compromisso será de descansar até que cada mulher, cada menina, cada moça chamada pelo Senhor para exercer algum ministério tenha certeza de que se Deus a chamou, ela pode exercer com plenitude e liberdade. As mulheres têm sofrido violência durante séculos e por isso eu seguirei trabalhando na prevenção dessa violência e na pastoral contra as mulheres violentadas. Quais teólogas e pensadoras você tem te acompanhado durante estes anos de busca, de reflexão e de serviço? Quais são as suas referências? Bom, as mulheres que têm me influenciado com seu pensamento são, entre outras, as biblistas e teólogas Elsa Tamir, Irene Foulkes, a Ivone Guevara, a Elizabeth Fiorenza, a Maria José Arana, a Maria Van Doren, a Caroline Osiek e algumas filósofas como a Graciela Hierro e a Marcela Lagarde. Qual é a sua visão da situação que vive atualmente a Igreja Nacional Presbiteriana do México? O que você poderia dizer sobre as mulheres que continuam aí nesse seio dessa igreja? Bom, a situação das mulheres na Igreja Nacional Presbiteriana do México é complicada, porque é uma instituição hierarquizada, estruturada somente por homens, e por isso as mulheres nunca tiveram nenhum tipo de representação, nem poder dentro da igreja. A desigualdade que vivem as mulheres lá
é contra a dignidade humana, contra os seus direitos como mulher, e sobretudo contra a soberania de Deus. Mas quando as mulheres se despertarem, a Igreja Nacional Presbiteriana de México vai mudar. Porque a gente não pode esquecer que muitas vezes as mesmas mulheres dentro da igreja estiveram contra a ordenação feminina. Como disse a Marcela Lagarde, existem cativas felizes. Mas é importante a gente se lembrar que sempre que as mulheres se propõem, elas podem modificar a visão da igreja sobre si mesmas, sobre as suas estruturas. As mulheres não devem conformar-se com o sistema, se este se opõe ao reino de Deus, seja ele qual for, pois lhes corresponde às mulheres obedecer a Deus antes que aos homens. Existe muito trabalho a ser feito, mas elas não estão sós. Nós acompanhamos e apoiamos em tudo. O Espírito Santo está com elas. Elas têm que estar comprometidas e trabalhar pela justiça. Elas devem se arriscar, inclusive a excomunhão. Elas não devem perder a fé, não devem perder a esperança, mas devem propiciar uma mudança. Elas devem se opor às injustiças, contra tudo aquilo que vai contra o reino de Deus. Elas não devem deixar de trabalhar pelo reino de Deus, mas sempre com dignidade. Elas devem exigir ser reconhecidas e remuneradas no serviço a qual Deus as chamou. E se isso não for possível, eu creio que como nós devemos sair dessa pseudo-igreja, porque não se é igreja quando se vai em contra, do contrário aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 6. Até que ponto as orientações das organizações reformadas e ecumênicas aí do seu país sobre os ministérios femininos ordenados contribuíram para transformar as mentalidades eclesiásticas? Todos estes órgãos, esses organismos, apoiam os ministérios ordenados das mulheres. E a Igreja Nacional Presbiteriana do México, sendo membro de alguns desses, não acata estas disposições. É contraditório, mas enfim, estes organismos, esses órgãos, têm contribuído para transformar as mentalidades de base. Não é a cúpula do poder, mas sim na base é onde nós temos que influenciar. E a pergunta 7 qual será a sua aportação para a comunhão mexicana de igrejas reformadas presbiterianas a partir de agora? Bom, agora nós somos pioneiros, nós, com esperança nas mãos, nós temos a responsabilidade de levar a justiça a toda a igreja. O meu compromisso não é haver chegado aonde eu estou, senão apenas partir para um novo começo. Este evento marca a vida das igrejas que iniciamos, um novo caminho. Estamos preparando o presente e o futuro das nossas comunidades. Não somos como humanos Não somos como panaceia humana para os vícios da igreja. E que Deus nos guarde de sermos. Maldito o homem que confia no homem. Mas nós podemos deixar nos usar pelo Espírito que sopra fortes. Devemos ser agentes de mudança ao deixar-nos sermos usadas com sabedoria pela vontade de Deus. A minha aportação para a igreja será continuar trabalhando para que outras mulheres que forem vir atrás de mim, meninas, jovens, adultas, que de certo modo foram chamados pelo Senhor para os diferentes ministérios, consigam o sonho que hoje eu vejo sendo realizado.
e possam obedecer a este chamado, servindo plenamente. Você considera que é necessário o surgimento de um novo organismo eclesiástico? Claro, eu acho que é necessário. Faz anos, faz décadas, mas ninguém tomava uma iniciativa. E por fim, se rompeu com o cativeiro da Igreja Nacional Presbiteriana do México, se rompeu o odre velho e agora podemos guardar vinho novo nesses odres novos. Se chegou o Kairós na nossa igreja, nós fomos seduzidos pelo Evangelho do Reino de Deus. E o que poderíamos fazer numa igreja que não o vive? Como disse Joaquim Jeremias, o Espírito de Jeová se extinguiu. E na Igreja Nacional de Presbiteriana do México, se extinguiu porque uma igreja que discrimina e que exclui não é a igreja do Senhor, de Jesus, porque Jesus Cristo não exclui a ninguém. Eu tive que apresentar a crise da excomunhão de meus companheiros para que se desse essa transformação. Mas os resultados foram bons. Agora nós formamos uma nova igreja, uma igreja igualitária, uma igreja onde cabemos todos e todas. O que você opina? O que opinam os seus filhos? Qual a opinião dos seus filhos e do seu esposo sobre a ordenação que você recebeu ou vai receber? O que eles te disseram sobre isso, enfim. Bom, uma das muitas razões pela qual eu me esforcei durante todo esse tempo é porque as minhas filhas e as seguintes gerações de mulheres possam participar plenamente seus ministérios e ver o seu gênero gozando de igualdade. Os meus filhos estão muito contentes, estão emocionados, e isso é algo que de alguma maneira afirma a confiança deles com o futuro da igreja, a fé em um Deus que pode fazer milagres, mover corações, mudar o rumo de uma história, porque Ele é o Senhor da história. Como eu mencionei antes, os meus filhos e o meu esposo me acompanharam com muita paciência durante esse processo. Imagina, a Vânia tinha 4 anos quando eu iniciei o processo dos exames, dos testes, das provas nos presbitérios. Eles me viram chorar, orar, lutar, levantar a cabeça, resistir, persistir. Eles oraram comigo, me animaram quando eu pensava em deixar. E de alguma maneira, esse triunfo, essa vitória é nossa, é de todos. Eles estão muito felizes e na expectativa do que vai acontecer no dia da minha ordenação. O meu marido defendeu desde sempre os ministérios das mulheres. Ele foi um dos primeiros que ordenou diaconisas na Igreja Peniel, lá em 1995. E é claro que ele é um dos mais felizes e contentes por esse evento da minha ordenação. Ele lutou comigo para que eu conseguisse essa ordenação. Ele tratou de que isso fosse justo e que, sobretudo, ele soube ser um companheiro fiel em todo esse tempo. Me apoiou, compartilhou as minhas cargas, as minhas dores, me sustentou nas fraquezas, compartilhou da vida e cumpriu suas tarefas de pai e ainda as minhas, para que eu pudesse estudar e conseguir ir adiante com esses exames, com essas provas. Eu agradeço muito a Deus pelo seu grande amor e ternura. Que mensagem que você deixaria para as mulheres que, como você, estudaram teologia e não tinham possibilidade de receber a ordenação? Pergunta 10. Olha, a mensagem que eu deixo é a seguinte: outra igreja é possível, pois nada há de impossível para Deus e para as mulheres que confiam nele, muito menos. As portas dessa nova comunhão de igrejas estão abertas para as que queiram exercer seu ministério com dignidade.
Nós, mulheres, temos que tomar a iniciativa, correr riscos e não nos conformarmos. Diante as mudanças, não podemos ser somente observadoras, porque agora ficará com as mulheres o dilema de seguir uma igreja que não as valoriza, que as discrimina. Então, a mudança, se mover, se arriscar, é importante para que a gente consiga exercer nossos ministérios com plenitude. A ordenação de mulheres, de ministras, que vai acontecer no próximo domingo, 28 de outubro, vem para nos mostrar que o nosso esforço acadêmico, os nossos sonhos e desejos, e que a nossa vocação, com a ajuda do Deus Pai, se consegue, é possível. Eu animo a todas as mulheres a seguir lutando e a que não se deixe vencer pela tristeza e pela desesperança, que insistam, que resistam e que atuem, porque nós estaremos sempre esperando essas mulheres com os braços abertos.